Está meio para baixo, não está não? Você está feliz de estar na casa do Senhor? Aleluia. É uma gratidão, é um imenso prazer nós servirmos e estarmos aqui para sermos alimentados, alimentarmos e sair em missão de alimentar este mundo, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, nós estamos numa série, chamada Commission, que é a grande comissão. E nessa noite nós vamos dar seguimento ao entendimento da palavra, aquilo que o Senhor traz para nós como missão. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora neste momento, e você não cantasse essa canção, mas você apenas ouvisse o verso dessa canção. Ouve aí, e pensa neste momento, de quando o Senhor te chamou. Pensa nesse momento quando o Senhor encontrou o seu coração, quando o Senhor despertou em você um desejo, uma chama, aquela chama que acendeu o seu coração para esse evangelho tão genuíno, esse evangelho tão precioso. Feche os seus olhos. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele. Aleluia. O que nós acabamos de declarar é que a nossa vida, ela não vale nada sem o Senhor. O que nós acabamos de declarar era que a nossa vida, sem o Senhor, ela não tem uma missão e ela não tem um propósito. Essa música retrata disso. É Ele, é por Ele e é para Ele. Todas as coisas é para o Senhor. Amém? E nós vamos continuar com o nosso tema Commission, que é a grande comissão, o ID, Na sexta passada, nossa querida e amada irmã Axênia, ela trouxe o conhecimento aqui da palavra do Senhor para nós, e ela disse muito bem, ela deu uma linda introdução sobre a grande comissão, sobre aqueles que são chamados e capacitados pelo Senhor, aqueles que são envolvidos na grande missão, que é propagar o Evangelho, é resgatar vidas, resgatar almas, aquelas que estão perdidas, aquelas que não conhecem o verdadeiro Senhor desse mundo e das nossas vidas. Eu tenho a missão hoje de te trazer o conhecimento da palavra do Senhor, e eu quero te fazer uma pergunta. Eu quero que você reflita, eu quero que você analise agora,
pensando na semana que passou, no dia de ontem que passou, mas responda para si, e seja sincero com você. As suas escolhas estão sendo assertivas perante aquilo que o Senhor te chamou para fazer? Será que as escolhas da sua vida, as escolhas do seu cotidiano, do seu dia a dia, elas estão sendo corretas perante aquilo que o Senhor te comissionou a fazer? Será que as suas decisões do dia a dia, do trabalho, da sua família, da sua casa, elas te levam para mais perto da missão e do propósito que o Senhor te comissionou, ou elas estão te afastando daquilo que o Senhor te deu como propósito? É muito interessante nós analisarmos as nossas vidas e o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, porque são nas pequenas coisas que muitas vezes nós somos pegos de surpresa. Hoje aconteceu algo muito assim, diferente comigo. Eu nunca tinha passado por uma situação como essa, mas eu glorifiquei a Deus pela minha reação. Para muitos não sabem, mas eu hoje trabalho como motorista de aplicativo. Graças a Deus por essa oportunidade. E hoje eu tive um incidente dentro do meu carro. Ai, gente, um vômito. Uma criança passou mal. E naquele momento, nem olhar para trás eu olhei. Mas, claro, o cheiro subiu, a mãe ficou desesperada, envergonhada. E ela, muito apavorada, me pediu milhões de perdões, milhões de desculpas. E eu falei, tá tudo bem. E eu falei, tá tranquilo. A sua criança está bem? Qual poderia ser a minha reação naquele momento? Xingar? Reclamar? Por que isso aconteceu comigo? Porque logo hoje poderia ter agredido verbalmente? Não. Mas aqueles que são chamados, aqueles que são comissionados, aqueles que entendem que eles têm uma missão no Senhor, a reação precisa ser totalmente diferente. A reação, a sua reação, a minha reação precisa ser de acordo com o seu propósito. Se a nossa grande comissão, se o nosso grande id é levar a pessoa a conhecer a Deus, que você seja uma carta viva nessa terra. Que você seja a Bíblia que muitos vão ler e que vão encontrar Jesus. As nossas reações, elas dizem muito. Se nós estamos escolhendo bem ou se nós estamos escolhendo mal. E eu quero te levar para a palavra do Senhor, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo 2, no versículo 1 ao versículo 15, nós vamos ler juntos. Vai passar aqui no telão também. Mas o tema da nossa pregação hoje é: suas escolhas te levam ou não a cumprir a grande comissão? E nós hoje vamos explorar este texto. Hoje nós vamos entender, a partir do capítulo 1, que eu vou contextualizar aqui para vocês, até o capítulo 2, nós vamos compreender como duas pessoas tiveram duas decisões assertivas perante aquilo que o Senhor ordenou, perante aquilo que eles entenderam que era uma missão. Amém? Abra sua Bíblia então, comigo no capítulo 2 de Josué, e nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 15, acompanha comigo, por favor. A palavra do Senhor vai dizer assim: e Josué, o filho de Num, enviou desde Sitim 2 homens para espionarem secretamente, dizendo:
ide e olhai a terra e Jericó. E eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali se alojaram. E foi dito ao rei de Jericó: eis que esta noite vieram para cá homens dos filhos de Israel para espiar a região. E o rei de Jericó enviou a Raabe, dizendo: apresenta os homens que vieram a ti, os quais entraram na tua casa, pois eles vieram para espiar toda a região. E a mulher tomou os 2 homens e os escondeu, e assim disse: vieram homens até mim, mas eu não sabia de onde eles eram. E sucedeu, versículo 5, e sucedeu que, na hora do fechamento da porta, quando já estava escuro, que os homens saíram, não sei para onde os homens foram. Persegue-os depressa, porque os alcançarás. Só que ela os havia levado ao telhado da casa, e os escondido com caules de linho, os quais ela colocara em ordem sobre o telhado. E os homens os perseguiram no caminho do Jordão até os vaus, e logo que se foram os que perseguiam, eles fecharam a porta. E antes que eles estivessem deitados, ela subiu até eles no telhado. E ela disse aos homens: eu sei que o Senhor vos deu a terra, e que o seu terror nos sobreveio, e que todos os habitantes da terra desfalecem por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho para vós, quando saístes do Egito. E o que fizestes aos dois reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, Sion e Og, os quais destruístes. Assim que ouvimos estas coisas, derreteu-se o nosso coração. Nem restou mais coragem em qualquer dos homens por causa de vós, pois o Senhor vosso Deus, Ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Por isso, então rogo-vos, jurai diante de mim pelo Senhor, posto que vos demonstrei bondade, que vós também demonstrareis bondade para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal verdadeiro, e que vós conservareis vivo o meu pai, e a minha mãe, e os meus irmãos e as minhas irmãs, e tudo o que eles possuem, e que livrarás da morte as nossas vidas. E os homens lhes responderam: a nossa vida pela sua vida. Se vós não falhardes deste nosso negócio, e assim será quando o Senhor nos tiver dado a terra, agiremos com bondade e verdade para contigo. Então ela os desceu por uma corda através da janela, pois a sua casa ficava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. Lendo o capítulo 1 de Josué, nós vamos entender e compreender quando o Senhor chama Josué. Moisés morre. A morte de Moisés já é um grande impacto para aquela nação. A morte de Moisés já é algo temeroso para uma nação que foi guiada por 40 anos, sendo que era para ser guiada simplesmente por muito menos tempo. Não 40 anos, mas muito menos tempo. Eles estavam ali no deserto, sendo guiados por Moisés. E chega um momento que o Senhor promete a terra ao povo de Israel. Moisés então anuncia para onde estavam indo Israel, a conquista da terra, a terra prometida. Mas Moisés morre e Josué assume a posição de Moisés. Mas ele não assume de qualquer forma, ele não assume de qualquer jeito. Ele já estava sendo preparado, ele já estava sendo comissionado.
Antes mesmo de entrarem na terra, Josué e Calebe eram homens que foram enviados para espionar essa terra. Assim mesmo como outros homens que trouxeram notícias terríveis sobre a terra. E agora Josué, na posição de Moisés, na posição de um líder, ele encaminha, a partir de Sitim, 2 homens para espionar. E o Senhor disse a Josué: prepare-se, prepare o povo, prepare a nação, porque essa terra será de vocês. Já estava declarado, já estava decretado. O Senhor já tinha prometido que a terra de Canaã era a terra aonde o povo de Israel iria habitar. Mas nós podemos perceber que à medida que você convive com um líder, à medida que você desfruta dos milagres ao lado de um líder, você se encanta, você se apaixona, você confia, você se entrega. Mas e quando é você do outro lado da história? Josué, ele teve uma atitude de não negar essa grande missão, de levar o povo para desfrutar daquilo que já estava decretado, daquilo que já estava prometido. E eu não sei você, eu tremeria um pouco as bases se me colocassem como líder de alguma coisa, ainda mais de uma nação imensa, uma nação que precisaria ser guiada por um líder que não fosse tomar decisões e nem muito menos se posicionar contra os princípios e as palavras decretadas pelo Senhor ao povo de Israel. Compreende que a posição de Josué seria, você também passaria pela mesma coisa, e eu também, seria de um temor, de um tremor naquele momento, quando o Senhor anunciou para ele: você agora é um novo líder, você agora é o líder que essa geração, que esse povo vai ouvir, você será o meu intermédio. Josué se torna líder. E meu querido, nós temos que tomar muito cuidado quando o Senhor nos chama para uma missão. Nós não podemos fraquejar, nós precisamos posicionarmos naquilo que o Senhor nos chamou. Porque se nós fraquejarmos, porque se nós não tivermos em uma posição de convicção no Senhor e no chamado daquilo que Ele confiou a nós, meus queridos, nós não nos abalamos apenas, nós abalamos toda uma geração. Josué, ele compreendeu que para atravessar o povo, já era mais uma grande missão. Já era mais um desafio que ele enfrenta. E nós podemos perceber, pela escolha de Josué, em não negar o chamado, em não falar: Senhor, eu não estou preparado, Senhor, eu não estou. Ele já era velho. Josué já tinha passado, já tinha vivido naquele deserto, já tinha tido várias experiências. E aquilo que o fez se manter convicto é de que ele conhecia bem o Deus a quem ele servia. Será que eu e você conhecemos de fato o Deus que nós servimos? Será que eu e você nós temos convicção para hoje tomar uma escolha, tomar uma decisão, escolher da melhor forma? Será que nós hoje conseguimos, pelo que nós hoje conhecemos do nosso Senhor? Fica um alerta para nós, referente
as nossas escolhas. Mas Josué envia 2 espias para a terra. E ele disse: vai, espia, ide, porque nós precisamos entender, além daqueles muros, nós precisamos compreender como que é o povo, se eles estão armados, se eles estão fortes o suficiente, se eles estão ainda com as suas estruturas de guerra todas montadas, se eles estão com as suas defesas preparadas. Nós precisamos. Vá e traga um relatório. E esses 2 espias entraram em Jericó, entraram na terra, e ali estiveram numa casa de uma pessoa improvável. Estiveram na casa de uma pessoa assim como eu e como você. Somos improváveis. Somos improváveis. Mas o Senhor é quem nos capacita, é quem nos enche e nos comissiona e nos avança para aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Não é pelas nossas forças, não é pelo nosso muito trabalhar, não é pelo nosso muito falar, não é pelas nossas amizades, não. É o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo que nos cobre, é o Espírito Santo que nos capacita para essa grande missão. Mas ela sim era uma prostituta. Ali estava uma mulher improvável. Ali estava naquele momento uma mulher totalmente incapaz para essa grande missão. Mas olha o que a palavra do Senhor diz quando nós lemos Josué 2, do versículo 1 ao versículo 15. Nós compreendemos uma posição correta dessa mulher perante a situação na qual ela estava. Nós vimos e podemos ver ousadia por parte dessa mulher. Uma mulher totalmente improvável, que ela não se titubeou, vamos dizer assim, titubeou, tá me corrigindo aqui, é isso aí. Ela não pestanejou, ela não se estremeceu, ela compreendeu, ela percebeu que era o momento de tomar uma decisão. Raabe, na situação que ela se encontrava, ela poderia falar: eu? Não, eu sou incapaz, eu? Não, eu sou a mais improvável, não, eu? Não. Ao invés dela pensar, analisar, ao invés dela se estremecer, ao invés dela não compreender a verdadeira missão que naquele momento estava surgindo na vida dela, não, ela se posicionou de uma forma corajosa e ousada. Será que hoje você tem sido como Raabe? Será que as suas escolhas hoje, para essa grande comissão que o Senhor te enviou, e que Ele conta com você, porque vamos esclarecer algo para nós, o Senhor, Ele não precisa de nós, amém? O Senhor não precisa de nós, Ele conta conosco. Ele não precisa das nossas forças, nem dos nossos braços, nem dos nossos olhos, não, Ele não precisa, mas Ele conta com você. Ele te chamou para essa grande missão, porque Ele te ama, e Ele permite que você seja participante do reino. E para você participar do reino, meu querido, você precisa ter a mesma ousadia e a mesma coragem que Raabe teve. Raabe estava numa situação na qual ela se viu morta. Raabe estava numa situação onde ela imaginou: meu Deus, os meus parentes todos aniquilados. Aquele povo é forte, aquele povo é destemido, aquele povo tem um Deus que
passa por cima de todo mundo, avança. E olha o que ela diz no capítulo 2: esmureceu, derreteu o nosso coração, ao ouvirmos falar deste povo. Olha o que aconteceu com a fala dessa mulher. Pensa comigo, imagina comigo se ela não teve muita coragem e ousadia de revelar tudo aquilo que o povo estava sentindo naquele momento, quando ouviram falar de Israel. Quando ouviram falar de um Deus grande, um Deus que secou. Ela disse: o Senhor secou o mar vermelho perante o pé de vocês, e vocês atravessaram. Vocês conquistaram e destruíram 2 reinos. 2 reinos grandes, valentes, 2 reinos preparados. Vocês conquistaram. E o que vocês não vão fazer conosco? Espera aí. Eu preciso compreender e eu preciso entender aonde eu preciso estar posicionada. Ela pensou, creio eu. E nós? Será que nós estamos pensando se hoje o nosso posicionamento, se hoje as nossas escolhas, se hoje as nossas ações, elas estão correspondendo a essa grande comissão? Porque para Raabe houve um desfecho, que você já sabe qual é, mas se você não sabe, logo mais eu vou esclarecer. Para ela houve um desfecho fantástico. E será que para nós cremos, nós entendemos e nós sabemos pelo Espírito de Deus hoje que habita em nós, que nós temos um desfecho fantástico? Será que as nossas escolhas hoje, elas vão refletir positivamente na grande comissão que o Senhor confiou a nós? Se nós cantamos, se nós dizemos, é Ele, é por Ele e para Ele que eu estou vivendo, será que hoje as nossas escolhas, tudo aquilo que nós fazemos, desde que seja pequeno ou grandes escolhas, será que nós estamos refletindo e deixando transparecer aquilo que o Senhor nos comissionou? Porque eu, assim como Josué, eu poderia também não escolher estar aqui. Mas o Senhor, Ele conta comigo, Ele conta com você. Não que Ele precise, mas Ele conta conosco. Então a minha escolha precisa ser uma escolha aonde o meu posicionamento, aonde a minha ousadia vá de encontro à minha grande comissão. Amém? Então, ela teve coragem e ousadia perante uma situação aonde ela via que o seu povo seria aniquilado. Assim como Josué teve uma posição de não negar e de não deixar e de não corresponder àquilo que o Senhor comissionou ele, que era levar o povo, atravessar o povo pelo Jordão e levá-los até a terra prometida, Raabe também, ela não se posicionou de forma contrária, mas ela se posicionou de forma ousada e de forma corajosa para com essa situação. E com essa passagem de Josué 2, do 1 ao 15, nós conseguimos perceber dessas grandes 2 pessoas, 2 decisões que marcaram a geração de Israel e uma geração de uma família. A Bíblia não relata, mas nós podemos entender, assim como Raabe entrou para a galeria dos heróis da fé. Meu querido, toda uma nação, toda uma família e uma próxima geração foi salva, de acordo com o posicionamento de coragem e ousadia dessa mulher. Então nós podemos entender e compreender 2 decisões.
a primeira decisão que eles tiveram, que nós aprendemos com esses, que é Josué, que é Raabe, é: confie e busque no Senhor antes de realizar qualquer decisão. Se você hoje está pensando em uma grande ou uma pequena decisão, saiba que você tem o Espírito Santo na sua vida, dentro de você, e Ele te ajuda a decidir. Ele te orienta: filho, não vai por esse lado, não faça dessa forma, haja dessa maneira. Por quê? O Espírito Santo conhece aquilo que o Senhor nos comissionou. O Espírito Santo sabe aquilo que está nas suas mãos como missão, aquilo que está nas suas mãos como propósito, e que vai mudar a vida geral de uma cidade, de uma nação, a vida dos seus vizinhos, a vida dos seus entes, a vida daqueles que estão aos seus lados, a vida daqueles que estão ali, na sua casa, em volta da sua mesa. A sua decisão, ela impacta não somente a sua vida, mas ela impacta a vida do próximo. Ela impacta a vida da sua família. Ela impacta a vida daqueles que estão do seu lado. O seu vizinho. A sua decisão não muda só a sua geração, muda muitas gerações. E essa primeira decisão, que é: confie e busque no Senhor antes de realizar qualquer decisão, ela precisa ser bem compreendida, porque se nós não compreendermos e não tivermos convictos, a gente acaba pensando, falando, agindo sem a decisão do Senhor, sem o aval do Senhor. A gente começa a agir por impulso, a gente começa a agir por aquilo que os outros falam, a gente começa a agir porque, não, fulano fez assim, deu certo. Não, ciclano fez assim, foi muito bom para eles. Será que para você vai ser? Será que a decisão que eles tomaram é a mesma decisão que você tem que tomar? Muitas vezes não. E muitas vezes, a decisão que você toma, ela pode te levar para um caminho de morte. Legacy, nós precisamos entender que a nossa confiança precisa estar no Senhor. A nossa confiança precisa estar naquele que sabe todo o nosso destino, aquele que sabe tudo aquilo que nós vamos passar, tudo aquilo que nós vamos viver. É Ele quem sabe, é Ele quem direciona os seus passos. Se Raabe não tivesse ouvido, se Raabe não tivesse compreendido que o povo de Israel era um povo forte, que o Senhor de Israel era um Deus todo-poderoso, ela estaria vendida com as informações que ela teria do seu povo. Não, mas as informações que chegaram ao povo dela foi que essa nação é forte, essa nação tem um Deus todo-poderoso, e Ele é Deus no céu e na terra. Opa, espera, eu preciso me posicionar de uma forma diferente. Até aquele momento, ela tinha uma postura e uma posição totalmente contrária. A sua vida era uma vida totalmente diferente da que o povo de Israel levava. Mas ela não perdeu a oportunidade de confiar naquele que é grande, naquele que é digno e naquele que é todo-poderoso. E ela disse: assim como eu agi como misericórdia com vocês, façam o mesmo por mim, façam o mesmo com a minha família, façam o mesmo com todos da minha casa. Por quê? Porque eu sei que o seu Deus é um único, Ele é grande, Ele é poderoso, e o seu Deus já deu essa terra para vocês. Ela já sabia que aquela terra, aonde ela estava, já era de Israel, já era do povo, escolhido e separado pelo Senhor. Será que você, nas suas decisões, tem consultado o Espírito Santo para saber se de fato é para você estar, é para você entrar, é para você deixar, é para você pegar? Será que as suas decisões têm sido decisões claras e informadas pelo Espírito Santo? Porque senão, cuidado,
pode ser caminho de morte. E aí você não cumprirá a grande comissão. Cuidado para que as suas decisões não te levem a caminhos de morte. Cuidado para que as suas decisões não desviem o seu olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Porque o Senhor disse a Josué: opa, a minha lei, medita nela dia e de noite. Não desvia dela nem para a direita e nem para a esquerda. Porque ela é caminho de vida. Ela é caminho de salvação para vocês. Então medita. Josué, medita, leve o povo, Josué, a entender que essas leis aqui é leis de vida. Se Josué não tivesse decidido confiar no Senhor, ele passaria pavor e medo para o povo. Será que nas suas escolhas, será que na sua visão, você não está colocando medo naqueles que estão ao seu redor? Será que as suas decisões são decisões que vão ajudar o próximo a prosseguir? Ou vai interromper a caminhada dele? Será que as nossas decisões têm levado as pessoas a compreenderem quem é Cristo? Ou nós temos tampado a visão delas? Precisamos estar atentos. Precisamos entender no Espírito, e é a única forma de nós decidirmos coerente, é ouvindo a voz do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos direciona, é Ele quem nos leva a continuar essa grande comissão. Josué decidiu confiar em Deus, e ele se manteve firme e convicto nos direcionamentos recebidos. Ele não olhou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele simplesmente cumpriu aquilo que o Senhor disse. A segunda decisão que nós podemos compreender que eles tiveram é uma decisão que precisamos estar atentos. Precisamos ser cautelosos naquilo que nós vamos decidir. Você precisa ser cauteloso. Você precisa ser minucioso, detalhista. O nosso Deus é um Deus de detalhes. O nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Por isso Ele disse a Josué: medita na minha lei dia e de noite. Apegue-se a ela, compreenda-se a ela, porque ela vai te direcionar, ela vai te instruir. E ela não vai te permitir pensamentos, opiniões, conceitos aleatórios. Não. Ser cauteloso é ser paciente. Ser cauteloso é ser obediente aonde o Senhor te colocou. Ser cauteloso é ser orientado pelo Espírito Santo para saber avançar ou recuar, ou para saber esperar. Raabe, de tanto ouvir falar do Deus Todo-Poderoso, dos feitos para com o povo de Israel, ela decidiu confiar, ela decidiu ajudá-los. Ela foi cautelosa com a vida dela, com a vida dos seus familiares. Ela foi cautelosa com toda a sua casa. Ela foi cautelosa com toda uma geração posterior a ela, que esteve juntamente com um povo vitorioso, que é o povo de Israel. Mas por duas decisões. Assim como Josué tomou, ela também tomou. Ela os ajudou. E no momento da invasão, ela e toda a sua família foram poupados. Eles foram poupados porque havia um acordo, porque havia uma decisão, porque havia ali um posicionamento de ambas as partes. E eles disseram: se você não trazer os seus para dentro da sua casa, no momento da invasão, a nossa responsabilidade será isenta. Quem estiver fora não será poupado. E aí ela toma mais uma atitude
cautelosa, uma atitude de coragem, de ousadia. Colocou todos da sua família para dentro da casa. E ela e toda uma geração foi poupada. Será que você e eu temos abrigado pessoas que estão realmente debaixo do mesmo propósito, da mesma grande comissão? Ou será que nós não estamos trazendo pessoas para conhecer, para ouvir, para se encantar com esse nosso Deus e ter a vida transformada? Pela atitude de uma mulher, pai, mãe, irmãos e irmãs foram salvos. Será que as suas escolhas têm salvado alguém? Será que hoje as decisões da sua vida têm impactado essa grande comissão, esse grande ir que o Senhor nos enviou? Será que nós temos ajuntado mais pessoas para o reino do Senhor? Ou será que nós temos espalhado? Ou será que nós estamos preocupados apenas com as nossas decisões? Estamos apenas olhando para aquilo que vai nos satisfazer? Precisamos, eu e você, sermos cautelosos nas nossas escolhas, pois elas precisam nos levar a essa grande missão. O Senhor te comissionou a levar o reino, a espalhar a verdade do Evangelho a todos, sem exceção, a todos. E nós precisamos hoje tomar essa decisão de nos posicionar com convicção, de posicionar com certeza daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas sempre orientados pelo doce e amado Espírito Santo. Amém? Fique de pé no seu lugar. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Será que você pode cantar essa verdade? E é Ele, é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, Ele virá, soberano em poder. Ele virá, o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, cante essa verdade. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Eu quero nessa noite te perguntar, com seus olhos fechados nesse momento, eu quero te perguntar se realmente essa música ela é verdade na sua vida, se você realmente tem gastado os seus dias, se você tem decidido, se você tem escolhido, se você tem realmente entendido que essa grande comissão, esse grande ir é para você.
Eu quero te perguntar nessa noite, com seus olhos fechados, analisando a sua vida, analisando as suas atitudes, as suas ações, as suas escolhas, se elas estão te levando para mais perto dessa missão, ou se elas estão te distraindo, ou se o mundo está falando mais alto, ou se as pessoas estão gritando mais alto do que o Espírito Santo. Eu quero te levar a refletir nesses poucos segundos que nós temos. É tempo de nos posicionarmos, é tempo de nós decidirmos, é tempo de nós termos, assim como Josué, assim como Raabe, termos postura e termos posicionamento firme, sermos decididos, sermos convictos. E eu quero fazer nessa noite 2 convites, muito simples, mas que somente você pode decidir. Somente você pode dizer para você se é ou não, se é de verdade ou não. Eu gostaria de saber se você hoje compreendeu e entendeu a palavra do Senhor, e você nunca tomou essa atitude, essa decisão de realmente entregar a sua vida e confiar ela ao Senhor. Se você nunca fez essa confissão de entregar a sua vida para Jesus, mas você sentiu no seu coração, o Espírito Santo tocou em você agora, se você disse, olha, realmente eu nunca disse sim para Jesus, eu nunca entreguei toda a minha vida por completo, e eu quero fazer nesse momento, levanta a sua mão direita. E o segundo convite é, se você que já conheceu esse Deus Todo-Poderoso, se você que já abraçou essa missão, se você que já decidiu um dia e escolheu andar com Jesus, mas por alguma decisão, por algum motivo, por alguma falha sua, você largou este caminho, você deixou este caminho, mas você entende que hoje o Senhor te chama, que hoje o Espírito Santo te chama para continuar a ouvir as decisões dele, não as suas. Levanta a sua mão direita. Se você tem essa convicção no seu coração, se você entende, eu estava afastado, eu não estava ouvindo o Espírito Santo e eu preciso reconciliar, levanta a sua mão direita, nós queremos orar por você. Se existe alguém no nosso meio que entendeu e que o Espírito Santo tocou, levanta a sua mão. Nós teremos o prazer de orar com você, de sermos irmãos para te ajudar, para te apoiar, para fortalecer você nessa caminhada, nessa grande missão. Eu vou te dar mais 10 segundos. Se não existir ninguém, nós vamos encerrar este culto. Nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos adorar e nós vamos agradecer, porque nós compreendemos que a grande missão é para todos nós. E que você foi comissionado, você foi selado pelo Senhor para levar a verdade do Evangelho, para impactar vidas. Amém? Aleluia. Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. E pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Cante, cante. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que você saia daqui hoje entendendo sobre essas duas decisões,
compreendendo que você precisa confiar no Senhor, para que as suas escolhas e as suas decisões não frustrem a missão que o Senhor te deu. Porque senão Ele tira das suas mãos e Ele confia a outro, porque Ele conta com você, amém? E seja cauteloso em tudo aquilo que você fizer, consulte ao Espírito Santo, pois Ele fará e falará para você tudo aquilo que necessita ser tomado como decisão, amém? Aleluia. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos. Pai, nós te louvamos por essa noite. Nós agradecemos, Pai, porque a Tua palavra foi lida, a Tua palavra foi dita, e essa verdade, Senhor, nós pedimos guarda no nosso coração. Senhor, que essa grande comissão, Pai, esse grande ide, Pai, que nós possamos entender e compreender que as nossas escolhas, elas impactam. As nossas escolhas, elas nos permitem avançar ou não. Então, Espírito Santo, nos ensine, escolha para nós, fala aos nossos corações, use pessoas, use, Senhor, vidas, para nos lembrar, Senhor, do posicionamento que nós precisamos ter. Espírito Santo, doce Espírito Santo, nós te pedimos, ser conosco, Pai, que nas nossas semanas, que nos nossos meses, possamos decidir, possamos, Pai, escolher aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, prepara os nossos ouvidos, prepara a nossa mente, para que nós, Pai, estejamos sensíveis à Tua voz, sensíveis, Pai, ao Teu toque, sensíveis à Tua direção. Em nome de Jesus nós oramos e nós te louvamos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Olha, não saia sem cumprimentar pelo menos 10 do seu lado, viu? Deus abençoe, tenha uma excelente noite. E o nosso culto continua aqui no Lagoinha Coffee. Você de casa, muito obrigado, Deus abençoe, que você seja impactado por essa palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus, amém.